Mais do que qualquer outro ator no MCU, Robert Downey Jr. é o grande responsável pelo sucesso incrível da franquia, tá? De muitas formas, o Downey Jr. é tão arquiteto desses gigantes das bilheterias quanto o chefão da Marvel, Kevin Feige, ou qualquer um dos vários escritores e diretores que contribuíram. Por mais que ele não apareça nos créditos como um criativo nos bastidores, em nenhum dos 9 filmes do MCU em que ele atuou, é muito sabido que o Robert Downey Jr. definiu o estilo irônico e improvisado da série, né? A gente já falou aqui, inclusive, como a capacidade dele de improvisar em cima do roteiro foi um dos fatores de sucesso do personagem. Inclusive aquela fatídica cena em que ele fala: "Eu sou o Homem de Ferro", foi criada por ele. Pois é. Eu sou o Homem de Ferro. O homem é uma máquina de improviso. Literalmente. E isso é muito interessante. A própria Gwyneth Paltrow parou de se preocupar em decorar todas as falas dela, porque o Robert Downey mudava tudo faltando 10 minutos para começar a cena. Ela mesma disse isso. E tem atores e atores, cada um tem um processo, né? A real é que para você ignorar o roteiro dessa forma, precisa ser muito respeitado e ter uma segurança que vai dar certo. E a gente sabe qual foi o resultado final, então, ó... tapete vermelho pra você, meu caro Downey. Geral sabe que Robert Downey Jr. estava começando a se recuperar de uma fase difícil da carreira, né? Que apesar de bem sucedida, tinha lá os seus problemas. Quando ele foi escolhido para interpretar o super-herói bilionário Tony Stark em Homem de Ferro lá em 2008. Naquela época, ninguém, talvez exceto o Kevin Feige, né? Que visão. Imaginava que escalar o Downey Jr. como Tony Stark resultaria em um dos maiores retornos triunfais de Hollywood. Até 2013, Robert Downey Jr. se tornou o ator mais bem pago do mundo, título que ele manteve ali por 3 anos consecutivos. Ganhava pouco a criança, pouco, né? Nossa, tava duro ele. Aí Vingadores Ultimato chegou aos cinemas e o Tony Stark sacrificou a sua própria vida pra salvar o universo. Ai, me arrepia até hoje essa cena. Essa cena foi realmente... Ai, minha perna arrepiou. Isso aparentemente encerrou tanto a saga do infinito quanto a jornada do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Desde então, o ator manteve um perfil mais discreto, aparecendo no Dolittle em 2020, no Sur em 2022 e Oppenheimer em 2023, filme que ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, interpretando o presidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, Lewis Strauss. Aliás, que filme, que interpretação, demorou o Oscar do Robert Downey Jr., mas veio de uma maneira espetacular. Mas mesmo recebendo o maior prêmio do cinema pelo papel do filme do Christopher Nolan, milhões de pessoas têm apenas uma pergunta: Robert Downey Jr. vai voltar como Homem de Ferro? Pergunta válida. Algumas estrelas da Marvel parecem ter algum tipo de ressalva sobre o tempo que eles passaram na franquia, desde o desejo explícito do Chris Evans em deixar o Capitão América para trás, até o processo enorme contra a Disney que marcou o fim de Scarlett Johansson como ela, a Viúva Negra. Ruim pra alguns, mas não pra ele. Parece que o Robert Downey Jr. não tá nem aí, segue prontinho pra voltar como Homem de Ferro sempre que for chamado. Será-se? Eu não sei, tô demorando pra acreditar, mas é real, hein, gente? Robert Downey Jr. deu uma entrevista pra revista Esquire e revelou que estava totalmente disposto a reprisar o seu papel como Tony Stark. Ele disse: "Com prazer, é parte integral do meu DNA. Esse papel me escolheu e olha, eu sempre digo, nunca aposte contra o Kevin Feige. É uma aposta perdida, ele é a casa, ele sempre ganha." Já surgiram alguns rumores de que o Robert Downey Jr. poderia retornar como Homem de Ferro em Guerras Secretas, o próximo filme dos Vingadores que, segundo relatos, vai encerrar essa saga atual do multiverso. Claro que tem muito falatório, estão dizendo aí que desde o Blade de Wesley Snipes até o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage vão aparecer, mas quem sabe, né? Pelo menos parece que o Kevin Feige já tem o Robert Downey Jr. Garantido. Beleza que o Robert Downey Jr. tá doidinho pra retornar, mas digamos que não depende só dele, né? O Kevin Feige já assumiu publicamente pra Vanity Fair que o Iron Man não voltaria, porque isso arruinaria o seu fim perfeito em Vingadores Ultimato, e eu concordo, mas os rumores não param nunca e a gente sabe que o fandom, tanto da Marvel e principalmente do Homem de Ferro, é muito forte, né? E o momento não tá muito fácil não pro Kevin Feige. O MCU tem uma grande incerteza de futuro com a polêmica envolvendo Jonathan Majors e os fracassos recentes de bilheteria e de storytelling, né? Porque, nossa... não tá nada fácil pro Kevin Feige. Tudo bem que Deadpool, Wolverine e Homem-Aranha podem recalcular a rota, mas parece que a Marvel não planejou muito bem o que faria após os Vingadores Ultimato e vem tentando uma série de conexões sem tanto sentido.
Isso fez o fervor do fã diminuir um pouco. Claro que a gente sempre vai esperar o próximo filme, mas não como era na época dos Vingadores, né? E por conta disso, o Feige pode até negar o retorno do Homem de Ferro, mas ele sabe que tem o Robert Downey Jr. ali na manga, né? Prontinho pra recuperar aquela idolatria que foi deixada um pouquinho de lado, né? E tem alguns retornos que podem ser meio toscos e não fazer sentido, mas eu duvido que alguém criticaria uma volta do Homem de Ferro, né? Ainda mais considerando o fechamento do multiverso nessa fase da Marvel. Seria o desfecho perfeito? Bora falar de teoria? Como o homem voltaria? Amo. Então tá bom, ó. Uma teoria do MCU sugere que o Tony Stark poderia retornar em Vingadores Guerras Secretas para se reunir com ele, Peter Parker de Tom Holland, tá? Depois que o Stark recrutou o Parker para a equipe em Capitão América Guerra Civil de 2016, o Vingador original se tornou um mentor para o nosso jovem super-herói. Embora a teoria sugira que o Tony Stark e o Peter Parker possam se reunir em Vingadores Guerras Secretas, essa reunião pode não ser tão emocionante quanto a gente espera. Não, em vez disso, a teoria sugere que Robert Downey Jr. poderia de fato interpretar uma variante do Homem de Ferro do Tony Stark, talvez a versão do Vingador blindado da Terra 838, né? E essa variante do Homem de Ferro pode estar viajando para a Terra 616 para buscar vingança contra a Feiticeira Escarlate depois do massacre dos Illuminati em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura de 2022 e pode até não saber quem é o Peter Parker. Isso poderia levar a uma batalha entre o Homem de Ferro e o Homem-Aranha em Vingadores Guerras Secretas, em vez de uma reunião amorosa, colocando um toque meio de vilão, assim, né, no retorno heróico do Robert Downey Jr. Pro MCU. Essa é braba. Eu acho que essa é uma boa solução. Boa. Imagina mentor e aluno batalhando. Seria uma reunião, no mínimo, surpreendente. Eu gostaria muito de ver a Marvel criando algo desse tipo. Apesar de ter confirmado que voltaria como Tony Stark, o Robert Downey Jr. deu uma entrevista pro Joe Rogan, revelando uma condiçãozinha para esse retorno. Ele mencionou que seria necessário um argumento super convincente e uma série de eventos que tornassem isso óbvio, ou seja, traduzindo... Money. Essa nova teoria do MCU se encaixa perfeitamente com as ações da Feiticeira Escarlate na Terra 838, já iniciando a série de novos eventos. Uma possível incursão entre a Terra 616 e a Terra 838 em Vingadores Guerras Secretas poderia marcar o retorno de várias variantes. E o Robert Downey Jr. e o Tom Holland construíram uma ligação muito braba com o Tony Stark e o Peter Parker na fase 3 do MCU, né? Então isso poderia contribuir pro argumento convincente que Robert Downey Jr. procura para esse possível reencontro, né? E depois dos eventos de Homem-Aranha sem volta para casa, o Peter Parker tá sozinho, então o retorno do Stark poderia oferecer algum alívio, né? Mesmo que isso possa azedar rapidinho, né? Assistir o Homem de Ferro e o Homem-Aranha lutarem um contra o outro em Vingadores Guerras Secretas seria um momento incrivelmente poderoso, né? Mas poderia talvez provar pro Homem-Aranha que ele é forte o suficiente para seguir sozinho. Opa, se isso vai rolar eu não sei, mas eu tenho certeza que você não pode perder esses 2 vídeos que estão aparecendo aí na tela para vocês. Eu juro que foram feitos com muito carinho.